Já gravando. Muito obrigado. Muito bom dia. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 10 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos duas sustentações orais. Pela ordem de chegada, o primeiro foi o do... Só um minuto aqui, que já parou, travou de novo. Vamos lá. Teve algum corte na minha fala? Não. Dei uma frisada novamente aqui. Então, o primeiro é o Dr. Sandro, autuado é Formline dos Laminados, relator é o Dr. Alexandre. Dr. Sandro, o senhor abre mão do relatório? Abro mão. Como? Eu abro mão do relatório. Ok, muito obrigado. Doutor Alexandre, um resumo, por favor, da acusação. Bom dia a todos. Aqui a empresa Formline ela foi autuada pelo acreditamento indevido do imposto, com operações realizadas com duas empresas, né? Gadstar, comércio de matéria-prima agrícola, e a Magna Química. São operações do ano de 2018 em diante. Após a atuação, a empresa apresentou defesa, alguns documentos, e, em primeira instância, foi mantida a acusação fiscal, ao entendimento de ausência de prova suficiente para cancelar a acusação fiscal. O contribuinte apresenta seu recurso, sustentando ter agido de boa-fé, de acordo com a... Só um resumo da acusação, doutor Alexandre. Tá. Então, pois Ele abriu mão do relatório. Então, tá bom. Em suma, é isso. A acusação de creditamento devido do imposto de duas fornecedoras que foram declaradas inidôneas pelo fisco. Ok, muito obrigado. Doutor Sandro Dantas, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu venho expor os motivos pelos quais eu entendo que deve ser dado provimento ao recurso da MD, tá? E eu começo fazendo uma pergunta, né? Eu queria saber, a Gangstar e a Magna, que foram as contrapartes dessas operações, elas pagaram ICMS? Alguém sabe? Não estou afrontando-os, tá? Mas eu quero saber, alguém sabe se ela pagou? Doutor, Porque se ela pagou... Vamos ficar na sustentação oral, Não, porque... Pois não. sim, então, faz parte da sustentação oral perguntar isso, porque se elas pagarem ICMS, não tem infração que possa responsabilizar a Formline. A Formline é a maior produtora de laminados decorativos do Brasil. Ela é detentora da marca Formica no Brasil. Não faz sentido algum ela ser autuada, porque as empresas tiveram suas questões todas cassadas posteriormente. Vejam, foi posteriormente, não foi antes. E aí eu pergunto, elas pagaram ICMS? Ninguém sabe. Ninguém sabe se elas pagaram. Tinha que pelo menos voltar esse processo para a primeira instância, em diligência, para saber se pagou ou não pagou. É o primeiro ponto, para se falar em infração, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a súmula 509 do STJ, ela prevê, né, que quando as empresas já agem de boa-fé, que elas podem tomar crédito, sim, do ICMS, justamente porque essas empresas elas não podem ser penalizadas pela má-fé de outras pessoas. Ou má-fé, ou culpa, pelo menos, né? A súmula 509 diz que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declaradas inidôneas, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Tá? Ou seja, tem documentos no processo que foram apresentados durante a fiscalização, tem documentos que foram juntados na defesa, tá? Eu poderia falar de todos eles aqui, mas na verdade é só conferir os documentos. Aqui eu coloquei de operação por operação no recurso, tá? De cada uma dessas operações que foi glosado o crédito, tá? Eu digo aqui uma coisa importante que
fomento mercantil, na verdade, põe em causa que pagou por fomento mercantil. Gente, isso é uma coisa que existe no mundo, não estou inventando, é uma operação lícita. Se eu pago para uma factoring, eu estou pagando porque a outra parte ela securitizou esse crédito. Se a factoring vem me cobrar, eu vou pagar para a factoring. É uma coisa que se os senhores me permitem, mas é uma coisa que foge um pouco da realidade, questionar a veracidade do pagamento porque fiz por uma factoring. Isso não existe, não existe. Enfim, bom, os documentos estão aí. Uma outra coisa também que a gente questiona, né, e tem questionado nesses processos todos, é que a multa, o valor da multa supera o valor do tributo, tá? Esse é um assunto que está em discussão no STF, e porque o valor da multa não pode ser superior ao valor do tributo, tá? Isso tem sido discutido também. Em suma, eu não vou me estender muito, mas eu só queria saber, em primeiro lugar, pagou ou não pagou ICMS as contrapartes? Porque se eles pagaram, não faz sentido cobrar da Frontline. Não faz sentido, tá? Não existe infração, tá? Primeira coisa é isso. E depois, vamos olhar os documentos. A empresa, a Formline, é a maior distribuidora de laminado decorativo do Brasil. Do Brasil, tá? É detentora da marca Fórmica. Fórmica, tá? Agora, colocar ela nesse, vamos dizer assim, se me permite a expressão, nesse balaio todo, gente, as coisas não são desse jeito. Então, vamos olhar esses documentos, tá? Tem documentos juntados no processo, sim, tá? Tem documentos, sim, tá? Eu trabalho para a empresa há mais de 20 anos. Tudo bem, pode até parecer clichê, mas é verdade. A empresa não se sujeitaria jamais, jamais se sujeitaria a comprar mercadoria de quem está com a subscrição estadual caçada. Primeiro, porque não estava, isso está provado no processo. E segundo, que ela não se sujeitaria a fazer uma coisa dessa. Desculpa falar, mas é um absurdo imaginar que uma empresa desse porte vai se sujeitar a lavrar falsificar algo. Pelo amor de Deus, gente, isso não existe, tá? Não existe. Desculpa, não queria afrontá-los, mas eu só queria saber, em primeiro lugar, pagou ou não pagou? Porque se pagou, não tem infração, tá? Em segundo lugar, vamos olhar a causa de acordo com essa súmula 509, porque se tem uma súmula do STJ, é sinal de que muitos casos têm chegado no STJ, né? E muitas vezes a situação do contribuinte, como é da Formline, ele está numa situação, não vou dizer que seja uma situação confortável, porque não é, mas está provado que ele não cometeu a infração. Eu agradeço pela deferência e mais uma vez eu peço para que seja dado provimento ao recurso da Formline. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Doutor Sandro. Doutor Alexandre, vamos ao voto, por favor. Primeiro, algum questionamento ao patrão, doutor Alexandre? Não, acho que Não. eu prefiro ler meu voto antes. Muito obrigado. Doutora Luciana, representação fiscal, algum questionamento ao patrono? Não. Muito obrigado. Doutora Amara, algum questionamento ao patrono? Muito obrigado. Doutor Paulo, algum questionamento? Nenhum questionamento, presidente. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Doutor Alexandre, vamos ao voto, por favor? Pois não. Eu só adianto que a minha internet está oscilando, pode ser que tenha algum problema aqui durante a leitura, mas se tiver, peço que me avisem. Voto. O recurso ordinário da contribuinte preenche os requisitos de lei para seu processamento, motivo pelo qual dele conheço, passando a sua análise. A autuação versa sobre o acreditamento indevido de ICMS promovido pela contribuinte, que escriturou notas fiscais declaradas inidôneas pelo fisco, tendo em vista que as empresas emitentes tiveram constatada a irregularidade dos estabelecimentos para os quais foram obtidas as respectivas inscrições estaduais. Conforme constatado pelo fisco, a empresa fornecedora e suposta emitente dos documentos fiscais idôneos, Gatstar, a partir de 9 de agosto de 2014, passou a simular operações de entrada e saída de mercadorias com a finalidade de transferir créditos de ICMS a seus supostos clientes. O PTN da Gatstar está juntado à folhas 9/92 dos autos. E a empresa Magna Química teve constatada a simulação de seu quadro societário,
com declaração de nulidade da inscrição estadual desde o 23 de 11 de 2016. Esse PCN está estudado das folhas 93/120. No caso de infrações relativas ao creditamento devido do ICMS, decorrente da escrituração de documentos fiscais declarados inidôneos, deve-se analisar o custo probatório de maneira que se possa constatar a efetividade das operações mercantis. Isso porque é resguardada a possibilidade de aproveitamento dos créditos do ICMS ao contribuinte que, de boa fé, adquire mercadorias, mesmo que de empresas que tenham cometido infrações tributárias e que acabam, por tal motivo, sendo declaradas inidôneas pelo fisco. Provada a efetividade das operações e constatada a boa-fé do contribuinte adquirente, deve ser afastado o reconhecimento da responsabilidade objetiva previsto no artigo 136 do CTN. Tal entendimento, há muito, foi consolidado pela súmula 509 do STJ. Assim, para que se possa concluir que a contribuinte agiu de boa-fé ao negociar com seus fornecedores, torna-se necessária a análise das provas dos autos, de maneira a se constatar terem sido preenchidas as seguintes exigências: que a declaração da inidoneidade das fornecedoras tenha ocorrido em data posterior às operações, que o contribuinte adquirente consultou a situação cadastral das fornecedoras na mesma época das operações e confirmou sua regularidade perante o fisco, que haja demonstração da efetividade das operações por meio de provas das tratativas comerciais prévias, do transporte e da liquidação financeira do negócio de compra e venda havida entre o contribuinte e suas fornecedoras. Quanto à data das declarações de inidoneidade das fornecedoras, constata-se dos PCNs de folhas 9/120, que ambas foram publicadas em momento posterior às das operações dos itens 1 e 2 do auto de infração. Quanto à demonstração de que a contribuinte se cercou dos devidos cuidados e realizou a consulta prévia à situação cadastral das fornecedoras perante o fisco, nada foi trazido aos autos, ou seja, não foi apresentada consulta se integra referente ao período cujos créditos do imposto foram impugnados. Situação que demonstra que o contribuinte não cumpriu com o dever que lhe é atribuído pela regra do artigo 22 da Lei 6374, que fala que sempre que o contribuinte for para os seus prepostos ajustar a realização de operação ou prestação com outro contribuinte, fica obrigado a comprovar a sua regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4, parágrafo 1º do artigo 36. E também exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer essa figure como remetente da mercadoria ou prestador de serviço, quer como destinatário ou tomador, respectivamente. Segundo voto. Também não foram trazidas aos autos pela contribuinte provas das tratativas comerciais prévias com suas fornecedoras, muito menos quaisquer provas de como se deu o transporte das mercadorias. Por fim, para a comprovação da liquidação financeira, a contribuinte trouxe aos autos apenas alguns boletos bancários, sem autenticação de terem sido liquidados perante a instituição financeira e indicando como beneficiários a empresas diversas das que lhe forneceram mercadorias, folhas 1196/1198, cópias de comprovantes do sistema PagFor Bradesco, cujos beneficiários também não eram as fornecedoras que foram declaradas inidoneas pelo fisco, folhas 1199 e 1202. E, por fim, eu precisava acrescentar só um detalhe nesse voto, Bernardo. Certo. E, por fim, 6 comprovantes do sistema PagFor, do sistema PagFor Bradesco, constando a fornecedora Gatstar Indústria e Comércio como destinatária dos recursos. São empresas de factoring que o doutor comenta na sustentação oral, mas no segundo item, perdão. As de folhas 1199 e 202 são as de factoring, sem contrato, confirmando a relação entre a Formline e as empresas de factoring. E, por fim, as de folhas 1213 e 1208, também PagFor Bradesco, constando a Gatstar Comércio, Indústria e Comércio como destinatária dos recursos, mas sem qualquer relação com os valores das notas fiscais de números 14.290 e 15.184, que são exigidas no item 1 do auto de infração, vide o demonstrativo de folha 7. Assim, embora... Doutor. Doutor Alexandre, continua, por favor. Doutor Sandro, nós estamos em votação, para que já então não mais permitida a participação. Muito obrigado. Assim, embora a contribuinte afirme ter negociado de boa-fé com seus fornecedores,
No caso específico das operações cujos créditos foram impugnados nas duas acusações fiscais do auto de infração, ao que parece, deixou de tomar os devidos cuidados e exigir de suas fornecedoras toda a documentação hábil e necessária a servir de demonstração da efetividade e regularidade das operações de aquisição de mercadorias que afirma ter praticado, situação que milita em seu desfavor. Assim, na ausência de provas a infirmar o trabalho acusatório, no mérito devem ser mantidas as duas acusações fiscais. O questionamento da multa por confiscatória e que não existe justificativa para se incluir juros de mora na base de cálculo da multa também não são acolhidas por exigirem afastamento da aplicação de artigos da Lei 6374 ainda vigentes, medida vedada pelos incisos 1 e 2 do artigo 28 da Lei 3457 de 2009. Além disso, a questão da correção do valor básico da multa é tema da súmula 13 desse tribunal, segundo a qual é legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. O questionamento recursal da taxa de juros por superior à Selic não comporta provimento, porque o auto de infração não trata de exigências fiscais anteriores a 1 de novembro de 2017, data que os créditos de natureza tributária passaram a ser corrigidos pela taxa Selic. E, por fim, o pleito de relevação da multa, com base no artigo 527-A do regulamento, também não pode ser acolhido, haja vista que no auto de infração a exigência de imposto, situação que impede que se defira referido benefício conforme se vê do caput do artigo 527-A do regulamento do ICMS. Nesses termos, conheço e nego o provimento ao recurso ordinário, mantém-se a decisão recorrida nos termos em que foi proferida. Muito obrigado, doutor Alexandre. Em discussão, representação fiscal. Não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Doutora Amara. Eu queria entender um pouquinho, Alexandre, esses títulos, eu vi alguns títulos que estavam com avalista e cedente, nomes de empresas. Essas empresas são as cedentes do título? São as inidôneas? As únicas que aparecem como destinatárias é a partir de folhas 1190 e 1203, que a Gatstar é a destinatária do recurso, mas são pagamentos aleatórios, sem vínculo com as notas fiscais, são valores diferentes, 4.666/67, 2666 em cada um dos outros dois, e temos nas folhas 7 notas fiscais de valores bem mais elevados, você não comprova o pagamento das notas. Não, mas tem alguns boletos de pagamento que você disse que tinha do PagFor, tal, que tinham esses boletos e que esses boletos eram para factory. Tem. Não tem nem autenticação de pagamento antes. Não, tem. Tem na folha. Eu acabei de pegar as folhas de 1190. 1200. Tem uma petição que ele juntou que tem 3 títulos aqui, 1195. Isso. O que eu estou perguntando é que no título tem Sacadora Avalista, Magna Química, Indústria e Comércio Eireli. Não. Essa é uma das como é que fala? Das inidôneas, por acaso? Não. Título de folhas 1196, Sacador, Crédito Brasil, FDIC Multissetorial. 1197, Garson, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. 1198... Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando outra coisa. Pois não. No título está escrito quem é o beneficiário, certo? Mas embaixo tem o pagador, Formline, Indústria de Laminados, e embaixo tem o avalista, Magna Química, Indústria e Comércio Eireli. E Sim. Quem é o beneficiário é o Crédito Brasil FDIC Multissetorial. Eu estou na página 1195. O que eu estou perguntando é se esse Magna Química, Indústria e Comércio Eireli é o inidôneo. Sim, perdão. É o inidôneo? Isso, sim. Tá, porque aqui tem vários, tem um título, 2 títulos que foram pagos para, vamos dizer assim, tem o pagamento aqui desses títulos,
tem a comprovação de pagamento, eu só queria confirmar se os outros estão na mesma situação, se existe... Não. Então, é isso que eu ia mencionar, Mara. 1.196, sem confirmação do pagamento, dá uma olhada no processo, não tem autenticação. 1.197, mesma coisa, 1.196. não tem autenticação do pagamento nesse boleto. 1.197, também não tem. 1.198, também não tem. Aí, a partir de 1.199, são os boletos são os comprovantes de PagFor Bradesco. Aí, no setorial, também não há informação do sacado avalista no título. Mesma coisa na folha 1.200, mesma coisa e todas as outras não indicam mais. Agora, eu queria... Os únicos onde há indicação, não há comprovação do pagamento, só está juntado o título sem a autenticação bancária. Tá, não, eu só queria que você olhasse, porque você está dizendo que não tem nenhum título, e tem alguns títulos que têm autenticação, entendeu? Eu não sei se eles têm correlação com a nota, só para não dar retificação. Então, alguns títulos bancários sem autenticação de terem sido liquidados são os primeiros. Eu indico folhas 1.196 a 1.198. Tá. Tá, eu posso mudar o texto aqui. Eu não sei se esse daqui tem comprovação ou não, são pequenos, 4 mil e poucos reais, tal. Tem um que é de 198 mil reais. São os próximos que são PagFor. Isso. E outro de 170 aqui. Doutora Mara, a senhora tem alguma observação quanto ao voto do... Porque não, o voto já foi adiantado para a Câmara. Eu sei, mas como ele estava sem as folhas, quer dizer, não que estava sem as folhas, ele estava dizendo que não tinha os pagamentos, eu não fui olhar para ver se tinha ou não tinha. E como o doutor alegou que tinha os pagamentos, é essa a minha preocupação, só isso. Sim. Mais algum questionamento, relator? Obrigado, então. Doutor Paulo? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Alexandre, você vai fazer alguma alteração em seu voto? Eu só redigi melhor o texto no... Então, vou habilitar a edição do voto do relator. O senhor já pode redigir. Pronto, presidente. Muito bem. Doutora Mara, a senhora quer dar uma olhada, passar os olhos no voto do relator, nas alterações? Para ver se ficou melhor esclarecido, presidente. Pois não. Nesse trecho, eu falo o seguinte: para a comprovação da liquidação financeira, o contribuinte trouxe aos autos apenas alguns boletos bancários sem autenticação de terem sido liquidados perante a instituição financeira e indicando como beneficiários empresas diversas a que lhe forneceram mercadorias. E junta também cópias de comprovantes do sistema PagFor Bradesco, cujos beneficiários também não eram as empresas fornecedoras que foram declaradas idôneas pelo fisco, e sim empresas financeiras. E indico as páginas. E, por fim, 6 comprovantes de pagamento do sistema PagFor Bradesco, constando como fornecedor a empresa Gastar Indústria e Comércio como destinatária de recursos, mas sem qualquer relação com os valores das notas fiscais de número 14.290 e 15.184, que são exigidas no auto de fração e estão indicadas no demonstrativo de folha 7. Muito obrigado, doutor. As notas fiscais dessa empresa, só para mencionar aqui, que é a Gastar, temos uma nota fiscal de 14.000 e outra de 6.800, total de R$ 20.800. O número da nota fiscal estão aqui, mas os comprovantes não fazem vínculo com
com essas operações. Perfeito, perfeito. Eu já tinha visto o voto do doutor Alexandre, que ele antecipou para os membros da Câmara, e eu não tenho observações a fazer também, não. Eu acompanho. Com isso, concluímos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Muito bem, doutor Sandro. Então, foi negado o provimento ao recurso ordinário em votação unânime. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Próximo processo. Vamos lá, doutora Amanda. Doutora Amanda, telefônica. Eu sou o relator. Só um minutinho, doutora Amanda, já está habilitada. Muito bem, deixa eu gravar a sustentação oral. Aqui é um recurso misto, tem pedido de sustentação oral também da representante. Tem o microfone aberto, por favor, fechem. Só um minutinho. A doutora Luciana tem pedido de sustentação oral também da representação fiscal. Me passa, por favor, o seu nome completo e RG. Vou passar no chat. Pelo WhatsApp, por favor. Isso. Já enviei lá, doutor Belmar. Ok. Sustentação oral gravada. Doutora Amanda, eu sou o relator, mas deixa eu só acertar aqui. Vamos lá. Abre mão do relatório, doutora? Sim, senhor relator. Vou fazer só um resumo bem rápido. Aqui é a falta de pagamento do ICMS por erro na determinação da base de cálculo. Segundo o fisco, houve aplicação indevida de diferimento sem cumprir os requisitos a tanto, nos dois itens do AI. Doutora, fique à vontade. Já sinalizo que eu vou converter o julgamento em diligência. Perfeito, muito obrigada. Bom dia, senhores. Muito obrigada, bom dia, senhores relatores. Bom dia, a doutora Luciana, representante fiscal.
brevemente em relação aos fatos, trata-se aqui de um recurso ordinário contra uma decisão que manteve parcialmente as exigências formuladas no auto de infração, na medida em que a decisão recorrida reconheceu que a empresa Algar Celular S.A. foi erroneamente considerada na lavratura da autuação. Em relação às demais empresas referentes às infrações 1.1 e 1.2, a decisão recorrida julgou procedente a autuação. De forma breve, trago aqui o meu relato em relação a uma nulidade parcial da decisão recorrida por alteração do critério jurídico, pela impossibilidade de decisão extra-petita no caso. A decisão recorrida aqui, na visão da recorrente, padece de uma nulidade na parte apenas em que manteve a autuação, por ter adotado como um fundamento para a manutenção da autuação um fato em que em nenhum momento foi suscitado pela fiscalização no lançamento fiscal. Então, explico aqui melhor. Para afastar essa alegação da recorrente em relação ao cumprimento do requisito de autorização individual para aplicação do diferimento paulista, conforme a própria portaria CAT 32 de 2004 exige, a decisão recorrida ela afirmou que, além da autorização individual apresentada, a recorrente deveria aqui cumprir ainda as demais disposições trazidas pela portaria CAT 32 de 2004, fato este que, segundo a decisão recorrida, o contribuinte não comprovou. No entanto, como já mencionado em sede de recurso ordinário, o cumprimento ou não dessas demais disposições trazidas pela decisão recorrida, ele não foi suscitado em nenhum instante pela fiscalização no momento do lançamento fiscal, pois a fiscalização ela só fundamentou aqui as suas alegações na necessidade de obtenção de autorização individual para essa fruição do diferimento paulista contido no artigo 9º do inciso 17 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Então, observa-se aqui que a decisão recorrida, ao trazer que a recorrente deveria ter cumprido demais disposições trazidas pela portaria CAT, inovou aqui a sua fundamentação jurídica em relação à infração 1.1, que diz respeito ao diferimento paulista, o que altera o seu critério jurídico adotado pelo trabalho fiscal quando da lavratura do auto de infração, e aqui vai contra o que traz o artigo 146 do CTN. E não só, a decisão recorrida ela também não analisou alguns elementos que eram aqui necessários para a solução da controvérsia em que foram apresentados pela recorrente ao longo dos autos, além de ter analisado aqui elementos alheios aos autos e que inovou a acusação fiscal. Portanto, a recorrente requer-se a nulidade parcial da decisão recorrida para que os autos retornem à primeira instância e se analise com análise de todas as provas a aplicação correta do diferimento paulista. Além de tudo isso, suscito aqui de forma rápida os motivos pelos quais a recorrente entende que o lançamento fiscal é nulo. Então, trago aqui 2 motivos encontrados na autuação como forma de exemplo. O primeiro deles é que o auto de infração ele foi lavrado com base em uma premissa equivocada. Então, apesar de ter sido imputada à recorrente infrações objetivas, a fiscalização aqui ela não analisou de forma individualizada a correspondência entre as tomadoras de serviços incluídas no ato COTEP 13 de 2013, com quem a recorrente realizou as operações e o período atuado para a infração 1.2, que diz respeito ao diferimento nacional. Ou seja, ele pautou o lançamento em premissa equivocada de que todas as empresas tomadoras de serviços estariam aqui fora desse ato normativo no período das operações. Um exemplo disso é a própria premissa de que a recorrente teria aplicado incorretamente o diferimento contido no artigo 8º do anexo 17 do regulamento de ICMS do Estado de São Paulo, em operações realizadas com a empresa Algar Celular S.A., e não é o caso, e a recorrente demonstrou isso em sede de primeira instância. A decisão acatou esse argumento da recorrente, de forma que a própria representação fiscal, nas folhas 2, 3, 8, 7, também se comportam aqui pelo não provimento do recurso de ofício, como se pode ver pelo parecer em recurso de ofício acostado aos autos. O segundo ponto em que a recorrente entende que o auto de infração é nulo por uma incompatibilidade do dispositivo legal que baseia o auto de infração e a própria descrição do suposto auto infracional. Então, a despeito de o lançamento fiscal relacionar a falta de pagamento do ICMS, não há nos autos nenhuma indicação de capitulação legal que seja compatível ou que elucide, de fato, quais foram as supostas infrações cometidas. Então, da análise dos dispositivos tidos como infringidos, aqui nos autos, a autuação é nula na medida em que a acusação ela não se encontra fundamentada em dispositivo legal que seja apto a suportar essa exigência de ICMS que é imposta à recorrente, tanto na infração 1 quanto na infração 2.
Então, portanto, em relação a esses 2 pontos que trago aqui, entendemos que o auto de infração é nulo, de forma que requer-se a nulidade do lançamento fiscal. Passando rapidamente ao mérito, começo aqui a trazer a discussão em relação ao diferimento paulista, contido no artigo 9º do anexo 17 do regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, que diz respeito ao diferimento paulista, que é a infração 1.1 do auto de infração. Ou seja, a discussão aqui ela está baseada desde o princípio ao fato da necessidade de autorização individual para aplicação do diferimento, conforme traz a Portaria CAT 32 de 2004. Segundo a fiscalização, a recorrente ela foi autuada por supostamente não preencher esse requisito objetivo para a fruição do diferimento paulista. E o que trago aqui é que, desde a defesa, a recorrente ela comprovou que possuía essa autorização individual. Esses documentos estão acostados no documento 3 da defesa dos autos, para a fruição desse diferimento paulista em relação a cada uma das empresas relacionadas na infração 1.1. Ou seja, foi demonstrada que a correta aplicação e a correta apresentação de documentos para a utilização desse diferimento. E apesar do exposto, a decisão recorrida ela concluiu que, por a recorrente não ter cumprido outros requisitos da Portaria CAT 32 de 2004, a recorrente teria aplicado o diferimento paulista de forma irregular. No entanto, ainda que se prevaleça aqui essa argumentação trazida pelo julgador tributário, o que se afirma aqui para fins meramente argumentativos, fato é que a decisão recorrida sequer citou quais foram esses requisitos que não foram supostamente adimplidos pela recorrente. E isso também não foi suscitado em nenhum momento pelo lançamento fiscal, pela fiscalização no momento do lançamento fiscal, o que impede aqui a requerente de se defender em relação ao tema. Então, considerando que, além de todos os requisitos que não foram questionados pela fiscalização, e que a decisão recorrida ao inovar aqui, né, o seu critério jurídico, suscitou essa questão apenas para negar provimento à defesa, ressalta-se aqui que tanto a recorrente, que é a prestadora de serviços, quanto as suas tomadoras de serviços, possuíam, à época das operações, autorização individual para aplicação do diferimento paulista nos termos da Portaria CAT 32 de 2004. E não restam dúvidas, assim, que a aplicação do diferimento paulista foi realizada em conformidade com a legislação. Além disso, ressalto aqui que a recorrente demonstrou que, em relação especificamente às operações mensalidade de serviços premium e Interline Line, essa operação ela não está sujeita à incidência do ICMS, razão pelo qual não houve o recolhimento da respectiva parcela nos termos da legislação do próprio Estado de São Paulo. Passando rapidamente agora à infração 1.2, a recorrente ela demonstrou aqui, né, em relação ao diferimento nacional, que caso a fiscalização e a decisão recorrida tivessem analisado de forma individualizada essa correspondência entre as tomadoras de serviços incluídas no ato COTEP 3 de 2013 e o período autuado, teria constatado que as empresas tomadoras de serviços inscritas nesse ato COTEP, elas estavam inscritas no ato COTEP no período em que a recorrente prestou, né, esses serviços a elas. Então, ressalta-se aqui que a decisão recorrida, inclusive, reconheceu que a empresa Algar Celular S.A. foi, de fato, erroneamente considerada na lavratura do auto de infração, cancelando-se, assim, parte da infração 1.2 que versava sobre essa empresa. De modo, pugno aqui pelo cancelamento total da autuação. Como forma aqui de argumentos subsidiários nos autos, gostaria de ressaltar também que a recorrente demonstrou que o diferimento ele não é um benefício fiscal que reduz ou isenta qualquer carga tributária na operação, sendo apenas aqui, inclusive, de forma reconhecida por esse egrégio TIT, apenas uma metodologia de recolhimento do ICMS, por meio do qual essa responsabilidade no recolhimento é transferida para a operação subsequente. A recorrente e as tomadoras de serviços não tomaram quaisquer créditos em relação às operações que pudessem, de forma alguma, justificar a cobrança do ICMS. Então, trago aqui que não houve qualquer prejuízo ao erário, né, ao fisco paulista, haja vista que houve o pagamento desse imposto nessas operações e que há vedação ao direito ao crédito do ICMS para recorrentes e seus tomadores de serviços. Ou seja, caso aqui seja cobrado o ICMS novamente da recorrente, como pretende aqui a fiscalização com o auto de infração lavrado, haveria aqui um enriquecimento ilícito, né, do Estado. E, além disso, a fiscalização ela não poderia aqui ter se limitado ao texto, né, dos artigos 8º e 9º do anexo 17 do regulamento do ICMS. Ela deveria ter verificado aqui a finalidade do diferimento utilizado pela recorrente, pois essa própria justificativa para a criação, né, do diferimento deixa claro
que a suplicação não traz qualquer tipo de benefício fiscal para o contribuinte e não teria aqui qualquer influência na arrecadação, de forma que apenas adia o imposto, né, o recolhimento do imposto na cadeia, ou seja, a cobrança do ICMS aqui, ela traria aqui uma dupla cobrança numa operação em que já foi recolhido o ICMS. Ressalto aqui ainda que essa autuação ela fere o princípio constitucional da não cumulatividade, por uma aplicação obrigatória em se tratando do ICMS, tendo em vista que cobra da recorrente um valor que já foi pago pelo último elo da cadeia produtiva e que não gerou quaisquer créditos em relação à recorrente e aos tomadores de serviços, ou seja, a decisão recorrida aqui, ela aplica uma sistemática acumulativa do imposto ao manter a cobrança do ICMS, o que não é permitido nos moldes da legislação do imposto. E, por fim, a autuação combatida aqui, ela também afronta o que é corroborado pela decisão recorrida aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao manter a exigência de um valor de ICMS que, repita-se, já foi pago nas operações anteriores. Então, diante de todos os elementos que trouxe aqui na sustentação oral e nas demais peças dos autos, resta clara a necessidade de prover o recurso ordinário para ou se anular parcialmente a decisão recorrida, e na hipótese da decisão recorrida não ser anulada, é de rigor a anulidade ou cancelamento integral do auto de infração. É isso que tenho a expor hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Amanda. Eu não tenho questionamentos. Representação fiscal. Tenho um pedido de sustentação oral e eu registrei já como feito. E pergunto se tem algum questionamento à patrona. Não, nenhum, doutor Belmar. Não? Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento? Muito obrigado. Doutor Alexandre, algum questionamento? Muito obrigado. Doutor Paulo? Nenhum. Muito obrigado. Eu vou ao meu voto. Vou direto a ele, tá? O caso não se encontra em condições de ser julgado neste momento, demandando esclarecimentos, como passo a expor. Acho que eu tenho que corrigir um ali no voto. Eu vou corrigir já. E digo, desde a sua defesa, a autuada alega que, abre aspas, possuía, à época das operações, autorização individual para a fruição do regime especial do diferimento paulista, conforme se verifica no comunicado de arte número 12 de 2004, sob o número de protocolo tal, fecha aspas, juntando cópia do Diário Oficial, folha 2167, para comprovar tal alegação. Também no site da Fazenda, em consulta feita no dia 4, há um comunicado lá, só que de número 3204. Não, comunicado de arte, série portaria 3204, número 12 de 2004, que eu boto a imagem. Em que pese isso, tanto a manifestação fiscal de folhas tais quanto a adesão à COP aduzem em diversas passagens que a autuada não possuiria autorização individual para aplicação do regime especial de diferimento paulista. Considerando que a obtenção de autorização para a aplicação do referido regime especial é um dos requisitos, não o único, frise-se, necessários para a aplicação do diferimento nas prestações do caso, entendo prudente converter julgamento em diligência para que a autoridade fiscal atuante, ou quem lhe faça as vezes, possa esclarecer motivadamente se o diferimento noticiado no referido comunicado do CAT, 12 de 2004, estava vigente à época das prestações tratadas no presente aí. E, se for o caso, porque não foi ele considerado como autorização individual para a autuada aplicar o regime especial de diferimento. Esse é o meu voto.
que eu já disponibilizei para vocês. Aqui nos dois itens da acusação, era obrigado o contribuinte comprovar dois requisitos. Ele ter autorização individual, e o outro no caso do primeiro, se estava lá no anexo único do ato COTEP, que seria o diferencial paulista, e o outro, se ele tinha autorização também precisaria, tanto a autuada quanto a outra parte ter autorização. Então, assim, como uma das pernas aí para dar o diferimento seria a autuada ter, e parece que foi desconsiderado tanto pelo fisco quanto pela adesão a qual essa autorização. Eu queria entender por quê, para a gente não produzir uma decisão com dúvidas, né? Então, eu estou convertendo. Porque a outra perna, já adianto que eu entendo não cumprida também. É isso. Em discussão, doutora Luciana. De acordo, doutor Belmar. Muito obrigado, doutora Mara. De acordo. Muito obrigado, doutor Paulo. De acordo. Muito obrigado, doutor Alexandre. Acompanho o presidente também. Muito obrigado. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Maria, então foi convertida em diligência nos termos do meu voto. Vamos aguardar o retorno. Muito obrigado. Perfeito. Tenha um bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Com isso, encerramos a nossa pauta de hoje. Estou encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje, dia 10 de abril de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Presidente? Pois não. Faltou o Campo Marino, não é isso? Desculpa, é verdade. Eu já estou Eu não sabia se estavam tirando de pauta ou... Eu também fiquei um pouco confusa. Eu não sei se pediram para tirar de pauta. Não. Foi uma falha minha. Geralmente, eu coloco o meu processo por último, né? Me perdoe. Obrigado, doutor Alexandre. Vamos lá. Eu precisava só que você abrisse para eu registrar o voto. Desconsiderem que o final da sessão antecipada. Me perdoe. Doutora Mara, vamos lá, por favor. Deixa eu só registrar o voto, para assim vocês também poderem ler também. A senhora fez alteração no voto que estava disponível? Não. É só para registrar mesmo, não fiz nenhuma alteração. Não. Na verdade, eu vou ler a ementa, porque é um caso que vocês já tinham disponibilidade de ver o voto. São várias acusações, algumas em relação à importação por conta e ordem e outra por falta de recolhimento em função de levantamento fiscal, uma outra por falta de escrituração de notas fiscais. Então, na verdade, eu estou mantendo o auto com base naquilo que o julgador de primeira instância analisou, que ele teve uma análise bastante específica de cada uma das infrações, então estou reproduzindo a decisão dele.
e mantendo a decisão dele e aplicando a tese 520 ao caso, por se tratar de uma importação por conta e ordem. No caso do item 7, houve pagamento, esse item 7 se refere a uma obrigação acessória que não teria sido cumprida, só não houve pagamento dos subitens 7.6 e 7.7, mas também não houve, contestação desses itens. Então, eu estou mantendo todos os fundamentos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos e pelas provas produzidas por ambas as partes, e então negando provimento ao recurso. Muito bem. Em discussão, doutora Luciana. De acordo. Muito obrigado. Doutor Alexandre. De acordo. Muito obrigado. Doutor Paulo. De acordo. Ok, muito obrigado. Também acompanho a relatora. Quórum. Em votação. Doutor Paulo. Veio. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora sim vamos encerrar a sessão de julgamento. Bom, pauta concluída, estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 10 de abril de 2024. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Jailson, podemos encerrar a live?